CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais uma reunião pública em nossa casa de amor. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje, a nossa querida irmã Aparecida Cruz, Aparecidinha ou Aparecida Cruz? Amiga de muitos anos, lá do Centro Espírita Leon Denis, casa que somos muito gratos, tudo que lá aprendemos, tudo lá que lá fizemos, e a amizade, as relações continuam, as relações de amizade, de gratidão entre todos nós. E o altivo nos uniu, né, Cidinha? Isso. Nos uniu a todos. Então, é com muita alegria, com satisfação que te recebemos aqui, viu, Cida? Muito obrigado por você ter vindo, vem de longe e trazer o estudo para a gente. Com certeza sairemos daqui com um aprendizado. A nossa casa tem os estudos diariamente, de segunda a domingo. Reuniões públicas acontecem às quartas e aos sábados, os demais dias no horário das 8, das 9, da tarde às 18 e às 20 horas. Os estudos é só encontrarem no site a nossa programação, www.centroespiritualtivopanfiro.com. Centro Espírita Altivo Panfiro, tudo junto. Vamos fazer a leitura do Evangelho, que estará a cargo do comentário do Carlos durante os passos. Em seguida, algumas questões que serão abordadas pela nossa irmã. É o Livro dos Médiuns, os itens 195 e 196. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Então, ficará o item 14 a cargo do comentário e o 15 do nosso querido Carlos. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para mais uma reunião pública, estudo em torno do Livro dos Médiuns. Pedimos a Tua proteção, Teu amparo, a Tua permissão para evocarmos em Teu nome os responsáveis por estes estudos, o nosso irmão altivo, o nosso querido irmão Allan Kardec e a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, pedimos então a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã, rogando ainda inspiração para a nossa irmã Aparecida e o Carlos, que farão uso da palavra. Que assim seja.
Bom, os itens a serem estudados hoje são 195 e 196. É o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, que trata da variedade dos médiuns escreventes, e mais aqui na frente, no 195, ele diz o seguinte: segundo as qualidades morais do médium. E a quinta, segundo as qualidades morais do médium. Nós a mencionamos sumariamente para recordar e completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante em capítulos especiais: influência moral do médium, obsessão, identidade dos espíritos e outros, para os quais pedimos uma atenção especial. Aí veremos a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações e quais são os que podem, com razão, ser considerados médiuns imperfeitos ou bons médiuns. No item 196, ele vai falar dos médiuns imperfeitos. Número 1, médiuns obsidiados. Aí tem aqui a definição: os que não podem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas que se enganam. Médiuns fascinados, médiuns subjugados, médiuns levianos, médiuns indiferentes, médiuns presunçosos, médiuns orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, médiuns egoístas. Tudo são variedades de médiuns imperfeitos e médiuns invejosos. Isso ficará a cargo do comentário da nossa Cidinha. Que Deus te abençoe e ilumine, Aparecida. Está com você a palavra. E nosso irmão altivo, né? Isso. Nos ajude. Obrigada. Até que horas, Milton? Até que horas? 10 para as 11. 10 para as 11, 50 minutos. 10h50. Então vamos lá. Bom dia a todos. Muito bom dia mesmo, com a gratidão da oportunidade de trabalho. Estávamos falando sobre mediunidade, esse talismã, vamos dizer assim, essa pedra preciosa que é a mediunidade. E numa casa querida, não é numa casa muito querida, onde sabemos, como foi colocado, o amor maior, o sentimento maior, vibra junto a todos nós na casa. Falar de mediunidade é falar de vida. Falar de mediunidade é falar de vida. Visto que estamos aprendendo com o estudo do Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns, não é? Relembrando rapidamente, a gente vai fazer uma pequena volta, um pequeno passeio. Lá no item 159, Kardec diz para a gente: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, todos nós somos médiuns. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro para a gente a importância do processo, não é? De entender-se a mediunidade. E foi através da mediunidade que a doutrina dos espíritos chegou até nós, não é isso? Lembrando também que as 3 revelações, nós aqui do viés judaico-cristão, desde Moisés, sempre as informações, a boa nova, vamos dizer assim, as revelações chegaram através de processos mediúnicos. Foi com Moisés, na saída do Egito, aquelas que chamamos de 7 pragas do Egito, não é? Aqueles fenômenos que Moisés, com a sua mediunidade, de uma certa forma, realizou, para que viesse, então, a saída do Egito, e Moisés, então, conduzisse todo aquele povo, trouxesse as leis, não é mesmo? Trouxesse as leis para aquele início de um grupo, não é, que sabia da existência de um Deus único. Depois vem Jesus. E Jesus, com a sua doutrina de muito amor, ele também realiza muitos fenômenos. E se em Moisés os fenômenos foram fenômenos assim que traziam uma certa dor, tanto é que o último foi o quê? A morte dos primogênitos, lá daquelas famílias do Egito, que provocou então com que o faraó fizesse: olha, deixa esse povo ir embora. Desculpe a minha linguagem tanto coloquial, não é? Deixa eles irem. Libertaram lá os judeus. Mas com Jesus era sempre amor, cura, acalmar a tempestade.
E vamos lembrar qual foi o primeiro fenômeno que Jesus realiza. A gente lembra, mais ou menos? Foi numa festa de casamento transformar a água em vinho. Certo? Transformar a água em vinho. Foi o primeiro fenômeno. E tanto que quando Maria de Nazaré pede a ele que ele realize aquele fenômeno, ele diz assim: mulher, ainda não é a minha hora. Mas mesmo assim ele vai lá e transforma a água em vinho. E dali vem cura de cego, cura de paralíticos, a ressurreição de Lázaro, que hoje, com a compreensão da doutrina espírita, nós sabemos que Lázaro não estava morto, estava em estado letárgico. E Jesus, com seu magnetismo, traz a vida. Então, veja bem, Moisés teve o processo mediúnico, Jesus também teve o processo mediúnico, e Jesus precisava ter o processo mediúnico, por quê? Vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, foi a propaganda, foi a chamada para a doutrina que ele vinha trazer. Nós, como espírito, estávamos no corpo físico, não sabemos se nós estávamos naquele momento do corpo físico próximo a ele ou não, precisávamos de algo que nos chamasse a atenção, para que pudéssemos ouvir o que tinha para dizer. A sua doutrina de imenso amor. Quando a gente entende, não é? Quando a gente compreende o magnetismo tão amoroso de Jesus, a gente pensa assim, mas será que precisava? Precisava. Como ainda hoje, quantos dos nós precisamos de algo assim que toque a nossa alma, uma dor, por exemplo, um processo difícil, para a gente buscar o socorro, e buscando socorro, nós temos então, ouvirmos a doutrina, ouvirmos, né, entendermos que somos almas imortais, precisamos, então Jesus precisava daqueles fenômenos que foi só amor. E quando vem a doutrina espírita, o que vai acontecer? Fenômenos que atingiam muito a razão, cadeira levantando, mesa se movendo, não é? Objetos aparecendo no local que não tinha. Então, tudo que atingia a razão, afetar a ciência da época. Nós estávamos avançando em ciência, em descobertas. Charles Darwin tinha trazido para a gente, um senhor que pesquisou e trouxe a questão da evolução dos nossos corpos, não é? Nós chamamos teoria da evolução. Se entendeu, não é, como o homem descendeu de uma raiz lá dos nossos amigos símios. Então, eram fatos que atingiam a razão, mas como pode uma pessoa se levantar numa poltrona, sair por uma janela e entrar pela outra? Como pode alguém que já morreu se materializar e estar ali vivinho? E a pessoa sentir a temperatura, sentir o calor, sentir o tom da voz, sentir até um perfume que lembrava a pessoa. Então, eram fenômenos que atingiam a razão. E daqueles fenômenos, através das mesas, veio a doutrina espírita. Então, a mediunidade esteve sempre presente nos fatos, nas 3 grandes revelações: Moisés, Jesus e agora a doutrina espírita. Então, a mediunidade é vida, mediunidade é dia a dia. E a gente quer finalizar esse primeiro momento, lembrando que lá quando no Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre os anjos guardiães, na questão 495, não é? Quando, questão 495, Santo Agostinho e São Luís vão falar para todos nós sobre a beleza que é a doutrina do anjo guardião, e tem momento que eles falam assim: é por essa ligação com o anjo guardião que faz com que todos nós sejamos médiuns. Todos nós temos anjo guardião. Mas a gente sempre sabe quando é que o anjo guardião está falando com a gente, através do pensamento, nos intuindo. A gente não sabe claramente, mas nós podemos desenvolver essa sensibilidade para, através da mediunidade, percebermos quando é o anjo guardião que está nos intuindo. A gente, com o tempo, com o treino, não é? A gente consegue perceber isso. Então, a gente recebe muitos pensamentos, que nós chamamos de intuição, ou até inspiração. E estamos mais em comunicação com os espíritos do que a gente pensa. Que é outra questão lá no Livro dos Espíritos também, quando Kardec pergunta se os espíritos se influenciam sobre nós. Eles influenciam mais do que vocês pensam. De uma forma geral, são eles que nos dirigem. Então, às vezes, quando a gente vai escolher um simples, a gente, de repente, está lá na feira, geralmente a gente vai para a feira, nós, dona de casa, geralmente, mas hoje em dia, graças a Deus, os nossos companheiros também estão participando bastante da vida dentro de casa. Geralmente sai de casa querendo saber o que vai levar, não é? Quando vamos à feira, quando vamos a algum local assim, e precisamos adquirir algum produto, seja o que for. Mas às vezes, quando a gente chega lá, vem a intuição de fazer outra coisa, não é assim? Muda a ideia foi minha, ou foi de algum benfeitor, ou foi de algum espírito?
Então, todo dia, toda hora a gente recebe pensamentos e, repito, com a frequência na casa espírita, com o trabalho no bem, com o estudo, a gente vai aprendendo a diferenciar esses pensamentos. Mas somos médios o tempo todo. Somos médios o tempo todo. Daí Kardec tem a preocupação de, assim que o Livro dos Espíritos sai, trazendo a filosofia espírita, né, que nós estudamos também aqui, ele teve a preocupação de quê? De trazer o Livro dos Médiuns. Por quê? Para que as pessoas entendessem o quanto a mediunidade é importante, e naquela época, vamos relembrar aqui, haviam muitos grupos, haviam muitos médiuns, muitas coisas acontecendo, muitos fenômenos acontecendo, muitas coisas acontecendo. Então, Kardec fez a questão de trazer um livro prático, não é? Como se fosse o manual de instrução do médium. Como o médium deve agir, como o médium deve entender quem são os espíritos, que até Kardec chama a atenção aqui, como o nosso Newton falou, no item 195. Kardec, quando vai apresentar os médiuns segundo a qualidade morais, na sua fala ele vem dizendo, nós mencionamos sumariamente alguns tipos de médiuns, não é, que já foi dito nos itens anteriores, para recordar e completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante, em capítulos especiais, a influência moral do médium, que é conforme a nossa moral, é os espíritos que nós vamos atrair. Certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. A obsessão e a identidade dos espíritos. Então, Kardec percebeu que conforme os médiuns representassem essa mediunidade para as pessoas com eles convivem, seria um atrativo para as pessoas. Olha, eu conheço fulano, é uma pessoa boa, não é? É uma pessoa que tem boas ideias, tem bons sentimentos, e através do nosso sentimento, do nosso dia a dia, da nossa prática, atraímos as pessoas para a ideia, que é a filosofia espírita, que é a doutrina espírita, que é revivência, é Jesus de volta. É Jesus de volta, certo? Então, já vimos algumas categorias antes, já estudamos nas semanas que antecedeu o dia de hoje, vimos a psicografia, não é? Vimos a diversos tipos de psicografia, especificamente, Kardec vai analisar a partir do 195, segundo as qualidades morais do médium. Por quê? Essa moral vai muito influenciar, não vamos avançar muito, que lá no capítulo 20 a gente vai ver a influência moral do médium, mas conforme é o coração, o pensamento e o sentimento desse médium, melhor vai ser a sua fala, o seu fluido, a sua vida. Ele vai ter a facilidade, não é, com o seu comportamento, de atrair as pessoas para a doutrina. Só para a gente refletir um pouquinho, não é? Uma boa parte de nós veio para cá porque sabíamos que essa casa ofereceria para a gente o esclarecimento espiritual, a sustentação espiritual, as nossas necessidades físicas, não é, de doenças, seja qual for que necessidade estejamos aqui, mas sabemos o que essa casa poderia nos oferecer. Por quê? Porque aqui estão médiuns que estudam, que trabalham, estão no seu esforço, esse convívio com a espiritualidade, as comunicações que chegam para nós, o tratamento espiritual, o socorro espiritual através da reunião, não é, de atendimento aos nossos lares, que é a irradiação, o atendimento aos espíritos que estão na nossa casa, que chamamos simbolicamente de desobsessão. Então, todo socorro vem através de quê? Do estudo, sim, mas também do exercício mediúnico. E Kardec tem o cuidado de chamar a atenção para certos tipos de médiuns que, por suas dificuldades morais, por suas dificuldades, para suas fragilidades morais, vamos dizer assim, não seriam aqueles bons médiuns, né? Que nós vamos estudar logo na semana que vem, a 197, que é os bons médiuns. Então, ele vem dizendo assim, no item 196, ele vai trazer os médiuns imperfeitos. Tem a mediunidade, sabem que tem a mediunidade, mas não a usam de forma a atender o interesse do outro, certo? Ter a mediunidade, mas está atendendo seus próprios interesses, são os médiuns imperfeitos, não é? O primeiro que vai falar os médiuns obsidiados. O que seria um médium obsidiado? É aquele médium que tem algum espírito que o atormenta,
que faz com que ele, às vezes, tenha ideias bastante diferentes, faz com que, às vezes, ele não siga exatamente aquilo que o espírito protetor, seja da casa, seja o seu próprio espírito protetor, deseja que ele realize. Ele até trabalha, não é? Ele até vai trabalhar, mas a gente percebe que as suas falas, as suas ações não ajudam muito, certo? E Kardec define: médium obsidiado, os que não podem livrar-se de espíritos inoportunos, enganadores, mas não se enganam. Eles sabem que estão passando por esse processo. E aqui a gente não pode deixar de falar da misericórdia divina, que permite que, às vezes, mesmo nós, não é, estejamos passando por um processo desse, trabalhemos. E vocês não pensem que as pessoas estejam isentas disso, não. A gente quer lembrar aqui o capítulo 3 do Evangelho, quando Kardec vai trazer para a gente, ele dá o título, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele vai falar sobre as diversidades dos mundos e vai falar sobre os planetas de provas e expiações. E interessantíssimo, quando o Espírito que está falando, que é Santo Agostinho, é a primeira frase que, quando ele vai falar sobre o mundo de provas e expiações, ele diz assim: o que vou falar do mundo de provas e expiações é que vocês já não conheçam. Por que eu estou falando isso? Lá Santo Agostinho vai dizer: no mundo de provas e expiações nós convivemos com o egoísmo das pessoas e o nosso. Então, nós temos que conviver com o egoísmo dos outros e as pessoas com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho e conviver com o orgulho do outro. Então, todo médium, ele não está isento de vez em quando, passar por um processo obsessivo. Não está isento, não. Às vezes, o médium está indo bem na sua vida, não é? Dentro da casa espírita, sua vida profissional, na vida dentro do lar. E como é um planeta de provas e expiações, sempre vai ter um ponto de aferição de valores. É a vida profissional, é o esposo, é a esposa, é o filho, é o vizinho, às vezes. E se o médium não prestar atenção, ele pode cair num estado mental, digamos assim, de irritabilidade, de confusão mental, que favoreça a aproximação de um espírito não muito bom. E que, às vezes, ele vai se sentir um pouco conturbado, vai se sentir um pouco desanimado. Isso é natural. Nós, como médiuns, precisamos entender que, de vez em quando, nós passamos por processos assim, não é? Existe um vídeo, para quem quiser assistir lá no YouTube, chamado Técnica de Desobsessão, que é uma aula, vamos dizer assim, que o nosso altivo, patrono dessa casa, dá para um grupo, não é? O Grupo Maria Angélica. Ele vem dizendo assim: você chegar num lugar, não é? Passar por uma recepção e, de repente, ou o médico ou o recepcionista não te atendeu muito bem, te atendeu um pouco irritado, enfermeiro, qualquer lugar que a gente vá e precisa de atendimento de alguém, não é? A irritabilidade daquela pessoa passa um pouquinho para a gente, você fica um pouco irritado, você passa o resto do seu dia irritado. Isso não é obsessão, não é um processo natural da vivência, não é? No planeta de provas e expiações. Quando vai ser obsessão? Quando você percebe que, de repente, vem um pensamento constante, não é? Que pensamento vem, pensamento: hoje não vou para o centro, não. Daqui a pouco chega outra reunião: também hoje não sei, é o cansaço. A gente se distrai com a hora passa, você não vê, fica em cima da hora de você vir para cá. E se isso for continuado, você para e pensa assim: nossa, já tem 3 semanas, ou eu chego em cima da hora, chego corrido, eu não me programo melhor. Alto lá. Se não era o seu hábito, alto lá, não é? A gente começa também, às vezes, começa a ver um pensamento contrário a um companheiro da casa, assim, do nada. Você começa a achar que o companheiro não está muito legal, né? Alguma fala dele não está muito legal. E aí? Cuidado, não é? Porque dentro da casa espírita, somos humanos, temos as nossas dificuldades, mas há de se trabalhar a boa vontade. O que é bom a gente saber? Que esses processos não é para sempre. A gente já vai adiantando aqui, né? Esses processos sempre vai depender da nossa vontade, sempre. Vai depender da nossa vontade sairmos desse processo. E essa vontade vai estar por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do que a gente escolhe. Eu me percebi tumultuado, me percebi perturbado, é coisa passageira, tudo bem. Durou mais um pouquinho, atendimento fraterno depois da reunião pública. Vou para o atendimento fraterno, vou botar meu nome para irradiação, certo? Precisamos sair desses estados que não nos ajudam. O médium fascinado, os que são iludidos por espíritos enganadores, que se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. E quando nós entrarmos lá no capítulo 23, né, Kardec vai estudar sobre as obsessões, ele vai dizer para a gente que esse é o pior tipo de obsessão, é a fascinação.
porque o médium vai se afastando das pessoas que podem ajudá-lo, ele vai se afastando, ele não vai querendo ouvir a opinião das pessoas, certo? Que podem ajudá-lo, esclarecê-lo. E quando nós temos amigos verdadeiros, sinceros, o amigo vai chegar perto da gente e vai falar assim, olha só fulano, olha isso, olha aquilo, e vai falando para a gente. Mas se o médium não tiver méritos, e se não houver uma força de vontade da parte dele, ele vai se isolando. Ele vai se isolando, não, passa a não mais conviver. E vamos lembrar que Kardec dá muita atenção para esses processos, mais na psicografia. Mas hoje sabemos que a psicografia está cada vez mais escassa, né? Está diminuindo. É mais a intuição, é mais a psicofonia. Mas nós percebemos um companheiro nosso que vai se afastando das pessoas, vai ficando meio isolado, chega em cima da hora, depois sai e não conversa com ninguém, não é? Vamos observando o companheiro. Ele pode estar no processo dele. E ele vai achando, o médium fascinado, ele acha que só as comunicações que ele recebe é que são certas, só as ideias que ele tem é que são certas. E não convive, não avalia, falando, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ouvir, saber ouvir, certo? Hoje em dia a gente sabe, graças a Deus nós não precisamos mais fazer cursos especializados, hoje em dia está bem à nossa disposição diversos, assim, eu vou usar a expressão, tutores, instrutores, não é? Esses canais tutoriais que passam para a gente, só clicar lá no YouTube, não é? A convivência, a questão da convivência, a importância da convivência e o médium que quer estar bem consigo mesmo, bem com a espiritualidade, bem com os benfeitores, ele está sempre trocando, sempre se autoavaliando, sempre perguntando como é que é isso, como é que é aquilo. As casas, né, fazemos as avaliações nos trabalhos mediúnicos, é importantíssima essa troca. Nós temos um companheiro, não sei se vocês já ouviram falar, ele é o autor, o médium que recebe, não é? Emanuel Cristiano, ele recebe um livro muito bom, não é? Intitulado Aconteceu na Casa Espírita, e estando lá no CELD, ele comentou os assédios que esses médiuns sofrem, nós sofremos, principalmente os médiuns que estão coordenando o trabalho, o assédio, não tem ninguém ouvindo isso aqui não, né? Não tem não. Os médiuns têm muita responsabilidade, sofrem um assédio muito grande. E ele contou para nós as experiências que ele sofria quando ele ia em determinadas cidades, determinados locais, os espíritos daquela cidade, daquele local, não queriam que ele estivesse lá. A luta que é. Mas ele tinha... Não entrou no processo da fascinação, ele ouvia as pessoas, né? Trocava com as pessoas. E ele nos narra, né, que muitas vezes ele conduzindo um trabalho, a casa dele é Centro Espírita Boa Nova, da cidade de Campinas. É só vocês acessarem pelo YouTube que vocês vão ver palestras desse amigo e dessa casa. Ele fala, e como os médiuns, né, às vezes passam por essas experiências. E havia uma médium que sempre estava recebendo mensagem, assinava São Francisco de Assis. E ele falava para a pessoa, olha só, observa bem se é isso. Não é? Sempre que a médium recebia, observa bem, olha o texto muito longos, né, muito prolixos, com muitas palavras. Sabe aquele pensamento que vai dando volta, que você quer saber o que falou lá no começo, você não entende? Que ficava claro que ele era um espírito da envergadura de Francisco de Assis. Aí a médium um dia disse para ele assim, você está com inveja de mim, que eu estou recebendo mensagem de São Francisco de Assis. E saiu da casa. O médium fascinado, certo? Geralmente esses médiuns pensam, né, que só recebem mensagens de espíritos superiores, assinam com Maria de Nazaré, como Jesus, imagina, não é? Não é que há médios que estejam impedidos de receber, claro que não. Mas pela mensagem se vê que não era. Então, um dos tipos de mediunidade mais difíceis de ser trabalhado é o fascinado. O médium subjugado, o que experimenta uma dominação moral e muitas vezes material da parte dos maus espíritos. Quando a gente estuda lá com Kardec, nós vamos ver no capítulo 23, Kardec diz que esse médium subjugado, ele sabe que está obsediado, ele percebe, ele sofre muito, mas por questões morais, e geralmente, a maioria das vezes, do passado, o espírito subjuga, certo? Faz com que ele, às vezes, tenha certos cacoetes físicos, que os constrange, fazendo com que ele, durante a sua fala, saiam coisas que não tenham a ver, que não sejam doutrinárias, certo? Nós passamos uma experiência muito interessante lá na nossa casa, uma companheira que fazia o comentário do Evangelho, não vamos citar nomes desnecessários, não é mesmo?
E sempre fazendo um comentário muito dentro do texto mesmo, com muito sentimento, trabalhadora, ia para a nossa obra social, trabalhava na evangelização. Um dia, do nada, ela começa a falar em castelhano. Começa a fazer o comentário em castelhano. O que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Ela sofreu muito, pediu para sair do trabalho, pediu para se afastar, mas a espiritual disse a ela assim, não, tenta mais algumas vezes, não deixa o trabalho por isso, não deixa o trabalho por isso. E aí começou a entrar no processo de duvidar da direção espiritual da casa. Ela começou a dizer para a gente assim, mas onde estava o doutor Erma que não viu que aquele espírito se aproximou de mim para eu falar castelhano? Jogou a responsabilidade para os espíritos. Foi uma forma de subjugação, naquele momento. Ela não aceitou. Ela continuou no trabalho, mas não quis mais falar. Resolveu não falar mais. Mas o médium subjugado é algo muito sofrido, ele tem consciência disso, certo? Ele só se liberta quando ele consegue mudar o padrão vibratório dele a tal ponto que os espíritos não tenham mais acesso a ele. Kardec vai dar exemplo lá no próprio livro dos médiuns de um caso de um senhor que se via obrigado, os espíritos chegavam e faziam com que ele dobrasse as pernas dele e se ajoelhasse diante das senhoras e as pedisse em casamento em praça pública. Olha o constrangimento. Então é algo muito sério, não é mesmo? Que estando numa casa como essa, a gente, se passar por um processo desse, os companheiros vão nos observar, que nós mudamos um pouco o comportamento, mudamos a nossa fala e vão nos auxiliar, com certeza. O próximo seriam os médiuns levianos. O que é uma pessoa leviana? O que é uma pessoa leviana? Uma pessoa que não leva as coisas a sério, não é mesmo? E a faculdade mediúnica, a gente pretende falar nos últimos 10 minutos, é um talismã precioso, é uma joia preciosa. Então, se eu me percebo médium, eu tenho dever moral de zelar por essa mediunidade e fazer o possível para ser fiel ao pensamento que os bons espíritos vinham me inspirar, não é mesmo? Fidelidade a tudo que eu perceba e ter a seriedade de não passar para as pessoas. Vamos dar um exemplo de médium leviano, não é? Vamos fazer de conta que eu estou aqui, vou criar uma situação falsa, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, fazer uma comparação. Estou aqui falando com vocês, de repente eu vejo um espírito não muito bom perto da companheira. Estou vendo aqui e vejo um companheiro não muito bom. Quando acaba a reunião, eu chego para ela, olha só, e eu vi um espírito nada bom do seu lado, o que você está fazendo? Olha só, leviandade. Leviandade. Não é? Não posso, não tem jeito de fazer isso. O médium tem que guardar as coisas que ele vê, que ele percebe, ele guarda. E quando é para ele informar, quando é para ele passar, os espíritos vão insistir e ele vai perceber que é para fazer. É para ser dito, é para ser falado, é para ser conversado. Então, o médium leviano, ele não leva a sério a sua mediunidade. É como Kardec define aqui, os que não levam a sério suas faculdades e que delas se servem apenas para divertimento ou para as coisas fúteis. Ele percebe unicamente algum quadro nas pessoas e fala para as pessoas sem menor responsabilidade, sem necessidade. Percebe, às vezes, o psiquismo do outro e fala sem necessidade. A gente não fala nem para o outro, fala do outro para o outro, que é mais grave ainda. Você sabe que eu percebi junto àquela senhora assado sopado? Não é assim, não é. E geralmente o médium numa casa séria, numa casa bem orientada, espiritualmente falando, quando ele sente vontade de fazer isso, vem o benfeitor espiritual dele, vem o benfeitor espiritual da casa e diz, olha o que você vai fazer. Não é assim. Cuida da sua mediunidade em tudo que você vê, percebe, é para ser falado. E quando é para ser falado, eles são muito ostensivos mesmo. Mais adiante, os médios indiferentes, olha só. Os que nenhum proveito moral tiram das instruções que recebem e em nada modificam na sua conta nem em seus hábitos. Então, ele tem uma boa percepção, ele é intuitivo, ele é até psicógrafo, ele próprio recebe as mensagens e acha que é para o outro, não é para ele. Não dá valor à própria mensagem que os espíritos estão dando. E já passamos pela psicografia, onde Kardec fez uma pergunta, se o médium, quando recebe a mensagem, ele pode tirar a lição para ele. E os espíritos falam, claro que é para ele também. E muitas vezes, principalmente para ele que está recebendo. Então, valorizarmos, nós que não somos médicos psicógrafos, nós que não somos médicos psicofônicos, é a intuição.
como eu estou aproveitando as intuições que me vêm, principalmente quando eu estou aqui na casa espírita. Quando o tema toca a minha alma e os espíritos aproveitam, nós sabemos que os espíritos, quando nós estamos na casa espírita, conforme o tema é desenvolvido, eles vão trabalhando nossas ideias, eles nos fazem lembrar de fatos da nossa vida, de situações, de circunstâncias, ou às vezes nos fazem assim, lembra o que você vai fazer aqui na semana que vem? Olha só o que o orador está falando, tem a ver com esse assunto, presta atenção. Então prestamos atenção às ideias que vêm quando estamos no estudo aqui. Prestar atenção, te aproveito para a gente mesmo, como a nossa intuição está sendo trabalhada. Então ele não dá valor à sua mediunidade, não dá valor à mensagem que chegou para ele mesmo, e se eu não dou valor, eu acabo perdendo. Senão acontecer coisas mais graves ainda. Os médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos a estar em relação com os espíritos superiores, acreditam-se infalíveis e consideram inferior ou errôneo tudo que deles não venha. Olha só que coisa séria, gente. Sabe, a gente conversar com aquela pessoa, vou tentar trazer para o nosso dia a dia. Nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos amigos. No meio de parentes, de vizinhos, de amigos, não temos aquelas pessoas que elas acham que elas são donas da verdade? Não tem pessoas assim? A gente não conhece pessoas assim? Não é? Elas sempre acham que ela fala o mais certo, as pessoas têm que dar ouvido ao que elas falam. Existem médiuns assim também, não é? Eles acham que só eles recebem as mensagens dos bons espíritos. Então vamos também imaginar aqui o grupo de trabalho de médiuns aqui da casa, recebendo lá a comunicação. Então eu estou recebendo também e acho que só a minha comunicação é a mais bonita, é que mais atende as pessoas, é que mais atende às necessidades do grupo, e eu vou sempre achar isso. Então, com esse sentimento de eu achar sempre que as minhas comunicações são as melhores, os espíritos superiores, não é? Os espíritos melhores se comunicam através de mim, que sentimento está no meu coração? Daí ser médium imperfeito. E eu vou atrair que tipo de espíritos para perto de mim? Da importância da avaliação sempre nos trabalhos mediúnicos, certo? A gente sempre fazia avaliação, qualquer trabalho mediúnico, a irradiação, a cura, a desobsessão, sempre nas casas sérias, sempre se fazem avaliações após os trabalhos mediúnicos. Os médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que recebem, acreditam nada mais ter que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem muitas vezes da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Então ele tem aquela prepotência, né? Porque tem a tal da mediunidade, tem a mediunidade, quer ter todos os tipos de mediunidade. E nós vamos apresentando devagarzinho aqui, que existem muitos tipos de mediunidade, muitos. Nós vamos ver aqui na continuidade de nosso Kardec, os diversos tipos de mediunidade, certo? Então imagina você querer ter todas as mediunidades. Nós vamos encontrar no Chico Xavier, quando nós estudamos, não é, os tipos de mediunidade, ele tinha todas praticamente, muita mediunidade. O nosso Chico é um médium com muitas possibilidades, certo? Mas nem todos estarão com todas as mediunidades. E o quanto é difícil, me permitam trazer aqui essa analogia, essa comparação. Existe uma historinha num livro para crianças chamado A Vaidade, que o filho, né, de uma senhora muito vaidoso, muito prepotente, sempre tinha irmã e sempre que tirava a nota mais alta que a irmã na escola, ele ficava brincando com a irmã, implicando com a irmã, e quando aprendeu inglês começou a desafiar, não é, a senhora que ia lá prestar serviços para a mãe um dia pega ele, não é, junto ao grupo familiar e pede que ele vá enchendo o balão, vai enchendo, e quando vai enchendo, as pessoas estão próximas, a mãe dizia, enche mais, as pessoas estavam próximas, começaram a fazer assim, né, querer se afastar porque aquele balão ia estourar. Aí a mãe fala para ele, está vendo como é que as pessoas estão tentando se afastar? Você com a sua vaidade vai afastar as pessoas de você, a vaidade faz isso, afasta as pessoas da gente. É muito difícil estar ao lado da pessoa que sempre acha que ela é a melhor, né, que ela sempre faz o melhor, é muito difícil, não é isso? Os médios orgulhosos. E os médios suscetíveis, olhem só, gente, variedade de médios orgulhosos, eles ofendem-se com as críticas de suas comunicações, que podem ser as pessoas que vão fazer uma avaliação das suas comunicações, não é? Eles se melindram. É mais ou menos parecido com a senhora que achava que o companheiro Emiliano estava com inveja dela porque ela recebia a comunicação de São Francisco.
aborrecem-se com a menor contradição e se mostram o que obtém é para fazê-lo admirado e não para pedir o parecer. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem, sem restrições, e abandonam as reuniões onde não podem pôr-se e dominar. Então, vejam bem, suscetíveis, eles não gostam de receber qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de fala, certo? E um coordenador de um trabalho, ele quando percebe que o médico está com alguma dificuldade, ele tem que conversar com o médico. É um dever dele conversar com o médico, não é? Igual a mãe ansiosa, a mãe que sabe do seu papel. Tem que chegar e conversar com o filho. Quando o filho estiver saindo das regras, indo por um caminho que não ajuda, tem que aconselhar, tem que conversar. E numa casa séria, o coordenador de trabalho conversa com seus médios. Geralmente esse médium, o suscetível, ele recebe a primeira fala, digamos assim, vou tentar trazer um exemplo prático, né? Não sei quantos de vocês aqui vão lá para o tratamento da cura. E de repente o médico começa a fazer uns movimentos meio complicados, certo? O coordenador vai observar. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, porque gesto não tem nada a ver com o que a gente aprende, não é? Com relação ao magnetismo, as fases do passe, que precisa ser dado, os tipos de passe. O coordenador, então, tem dever moral de conversar com esse médium. Se ele for suscetível, ele vai perguntar, por que está querendo conversar comigo? O que eu fiz de errado? Não é mesmo? E se aceitar, muito bem. Geralmente o médico suscetível não aceita, acha que está com marcação, que é uma coisa pessoal. E geralmente esses médios, todos os médios perfeitos, todos os médios imperfeitos, se eles não tiver uma conquista moral, se eles não tiverem, que daqui a pouco nós vamos falar também, uma proteção maior, eles acabam deixando as casas espíritas sérias e se envolvem com outros movimentos que não vão ajudá-lo e vão sair da vida. Não foi à toa, né? Achei muito interessante o tema do Evangelho ser o suicídio e a loucura. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, estou vendo o relógio lá correr. A dona Ivone do Amaral Pereira é uma grande médium, com certeza vocês já ouviram falar dela aqui, certo? Uma médium dedicadíssima, como se fosse assim, uma sacerdotisa da mediunidade. Tem um livro dela chamado Recordações da Mediunidade, que lá no começo ela vem falar das suas lutas para manter a mediunidade, vou usar a expressão mediunidade, gloriosa, para o bem, constantemente bem, atendendo aos bons espíritos, atendendo à cura, atendendo à psicografia dos livros que ela recebe, belíssimos, que ela recebeu. E no início desse livro, ela faz uma prece belíssima a Deus, agradecendo pela mediunidade, e ela diz assim: estou devolvendo esse patrimônio, que é um patrimônio, a mediunidade é um patrimônio, é uma riqueza, a Deus da forma que eu recebi. E o médico que não cuida da sua mediunidade, acaba se afastando da casa, é orgulhoso, ele cai, segundo a dona Ivone, no processo ou de loucura ou de suicídio, quando não cuida, quando não zela da sua mediunidade. Porque ele vai continuar recebendo as impressões dos espíritos, e se ele não quer conviver, se ele não quer se educar, se ele não quer se elevar, quais são os espíritos que vão estar junto a ele? Quais são os espíritos? É igual a gente na escola, né? A gente na escola. Nós temos as turmas da escola. Que tipo de colega nós estamos desenvolvendo? Acabamos de conversar com uma companheira que ela estava trazendo a sua vida escolar, e ela colocando... Estudou em colégios bons, muito bons, mas era expulsa. Até que um dia ela acordou. A vida é prática. Assim é um médium. Se ele não arranja as boas companhias espirituais, aonde ele vai parar? Certo? Aí, terminando aqui. Erasto traz uma frase interessante. Erasto é um espírito também que mais tarde nós vamos conhecer melhor. Ele falando sobre os médiuns suscetíveis, esses médiuns que não querem aceitar crítica e acham que recebem a mensagem melhores, né? Deixa os médiuns suscetíveis se pavonear no outro lugar e procurar ouvidos mais complacentes para retirar-se para o isolamento. As reuniões que se privam da presença deles não perdem grande coisa. Então, quando eles saem do grupo, é até um benefício para o grupo, não é mesmo? Os médiuns mercenários, que exploram as suas faculdades, são aqueles que pagam, né? Que cobram pela mediunidade. Eles vão cobrar. Então, o médium que cobra pela mediunidade está completamente fora do grande propósito mediúnico. O médium ambicioso, os que sem negociar com as suas faculdades esperam delas tirar quaisquer vantagem, isso é sério também.
Então, ele tem a mediunidade, às vezes, até para falar. A intuição, não é? Para falar, para escrever livros. Eles usam essa mediunidade para se projetar como pessoas, para andar na mídia, virar um youtuber da vida, certo? E se os benfeitores percebem essa vaidade pessoal no médium, muita vaidade, não estamos falando, como desses expositores, que com a pandemia surgiram muitas exposições, muitos expositores começaram a fazer suas exposições, sempre vinculados a uma casa espírita, que é o que nós aprendemos, tem que estar vinculado a uma casa espírita. Quando ele começa por ele mesmo, sozinho, se projetar, já entrou a vaidade, já entrou a ambição, que é a projeção pessoal. O médium sério, e que desde, não é, de que ele vai construindo um caminho dentro da sua mediunidade, e seu guia espiritual vai ajudá-lo. E ainda que ele queira fazer sozinho por si mesmo, vai dizer, não é assim não, não é assim, não faz isso. Você tem que se vincular a uma estrutura de uma casa espírita séria, para te dar um apoio, porque quando você lança a sua imagem na mídia, quantos pensamentos vão te buscar? Não temos o hábito de ver certos expositores na mídia, procurar lá no YouTube? Não temos o hábito? E quando nós estamos num momento difícil, não pensamos nessas pessoas? Não pensamos nelas? É isso. Então, tem que estar vinculado à casa espírita. Então, muitos procuram para se projetar pessoalmente. Médiuns de má fé, os que possuem faculdades reais, simulam as que não têm. E, às vezes, esses médiuns só vão encontrar lugar para estarem em pessoas que não estudem. Se estudar, quem estuda sabe que o médium vai conseguir, não é? Está agindo com má fé, está simulando. E quando Kardec fala que é a má fé, é que havia também, na época de Kardec, muitos médios para efeitos físicos, fazer movimento de objetos, fazer aparição de objetos também, e muitos faziam, né, que nós chamamos de embuste. Eles falseavam o processo, falseavam. E haviam médios até que provocavam-se um fenômeno, o movimento de objetos, a aparição de espíritos, mas também em alguns momentos eles falseavam. Produziam algo que não era verdadeiro, entende? E médios egoístas que só servem das suas faculdades para seu uso pessoal, guardam para si as comunicações que recebem. Vejam bem, se a mediunidade veio para consolar, para confortar, para curar, para esclarecer. Imagina um médium que use só para ele, receber a comunicação só para ele, não é? Dar passo só nos seus familiares, imagina, não conseguimos fazer isso. Jesus, que aprendemos com a doutrina espírita, que é o nosso grande modelo, governador do planeta, ele mergulhou no corpo físico, que não precisava fazer, mas mergulhou no corpo físico e veio curar, veio trazer a sua doutrina, se envolvia com as pessoas, não é, em situações mais duras possíveis, pessoas, espíritos muito maus, não é, odientos, pessoas muito doentes, pessoas obsedadas. Ele conviveu com todo mundo para curar a todos. A cura do físico e a cura principalmente do espírito. E por último, os médiuns invejosos que veem com despeito outros médiuns mais apreciados e que lhes são superiores. E existe também inveja de mediunidade, não é? Isso é muito sério, mas existe, tá bom? Médios que às vezes numa mesa mediúnica vão receber um espírito, aquele médium mais positivo, vamos usar essa expressão, que recebe o espírito com mais facilidade, que comunica mais facilmente a ideia do espírito, desincorpora com mais facilidade, e na avaliação, geralmente, esse médium tem mais coisas para falar, e outro, às vezes, fica com o sentimento de desejar ter aquela mediunidade, de falar com segurança, de ser um médium bastante positivo, um médium bastante flexível, mas mediunidade cada um tem a sua, conforme as nossas necessidades, quando mergulhamos no corpo físico. E não pense que médium é só aquele que dá o passe. Repetimos, né? Que chegou muita gente depois, a gente vai fazer uma retrospectiva rapidinho. Todos nós somos médiuns. Então, há aquele médium que realmente fica com inveja daquele que, às vezes, as pessoas, quando terminou o tratamento de cura, e sem querer, às vezes, nós fazemos sem entender o que estamos fazendo. Nós que recebemos o passe, nos sentimos tão bem, que às vezes a gente sente necessidade de ali fora, chegar perto do médium e agradecer. Pega a mão do médium, muito obrigado, seu passe me fez muito bem. Não devemos fazê-lo. Vamos orar pelos médiuns. E às vezes outro médium vê que o amigo está recebendo aquele abraço, não é? Aquele sentimento de gratidão, às vezes o médium fica um pouquinho com inveja, acontece sim. Mas médium que compreende realmente seu papel, jamais vai entrar nesse processo, não é? Então a gente está encerrando aqui, Kardec encerra dizendo assim, todas essas más qualidades
tem necessariamente sua contrapartida no bem, que é o item 197 que nós vamos entrar agora. O item 197, não é? Que vão ser os bons médiuns. Vamos deixar o galo para lá, gente, vamos prestar atenção aqui, né? Vamos lá, manter o pensamento. Então, encerrando, faltam 10 minutos. O que a gente quer falar nesses 10 minutos? Todos nós somos médiuns. E para nós termos uma certeza de como acontece essa mediunidade, a gente vai trazer o exemplo de uma senhora chamada Celina, que está no livro, esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? Nesse livro, o nosso querido André Luiz, que vocês também já ouviram falar com certeza, ele vai trazer para a gente todos os trabalhos de uma casa. O que acontece no mundo espiritual, numa reunião mediúnica, na reunião de tratamento espiritual, numa reunião pública, o que acontece? Ele vai trazer todos os detalhes aqui. E logo os primeiros capítulos apresentam os médiuns da casa. Apresenta os médiuns da casa, não é? E a médium principal, vamos dizer assim, para o mundo espiritual, é a Celina. E quem é a Celina? É uma médium que teve a sua vida com muitas lutas, fica viúva cedo, tem que trabalhar fora para sustentar os filhos, um trabalho bem pesado, não é mesmo? Mas de forma alguma, em momento nenhum, se queixa da vida. Era um trabalho pesado, que exigia muito dela. Os filhos crescidos, já teve outros problemas também, teve doença física, tinha um problema cardiovascular sério, grave, mas nunca deixou de prestar o seu serviço na casa espírita, de aplicar o passe naqueles que necessitavam, de ir para a mesa mediúnica incorporar. E ela é apresentada pelo instrutor Alexandre, a André Luiz, como a médium que mais produzia, em que o plano espiritual mais confiava na casa. Vida simples mesmo, muito simples. E no momento, olha que belo, não é? No momento em que entra na reunião mediúnica um espírito muito mal, ele entra isso no plano espiritual, é o André Luiz que está vendo, tá bom? Os médiuns ali, só os que tivessem a possibilidade que veriam. A reunião é privativa, só os médiuns estão ali presentes. Quem vai conversar com os espíritos, o diretor, os médiuns de apoio, é uma reunião fechada. E André Luiz vem entrando aquele espírito horrível, mal, não é? Feitor de escravos, tinha muitas mortes atrás dele, tinha matado muitos escravos. Ele entra vociferando, com um cheiro muito ruim, como se tivesse acabado de sair da cova. Muito mal, muito feio, não é? E o André fica assustado, que ele se aproxima justamente de Celina, que tinha um perispírito lá muito brilhante. E André Luiz pergunta, mas justo ela, a Celina, que vai receber aquele espírito tão delicado? Ele fica assustado. E o instrutor diz assim, mas é ela que está preparada para recebê-lo. Ela é a única que tem condição de receber aquele espírito muito mal. E André Luiz percebe que quando o espírito se aproxima dela, né, ela como médium sai do corpo e fica só o seu perispírito ali com o corpo, vai a hora que precisa, né, e sai do corpo, numa situação sonambúlica, que chamamos de sonambúlica. Mal o espírito percebe o perispírito dela, de amor, de sentimento, ele se acalma. E aquele espírito que entrou vociferando, gritando, as primeiras palavras são bem mais atenuadas, bem mais tranquilas, não é? Bem mais calmas, e o amor dela envolve tanto o espírito que ele cede a todas as orientações daquele grupo. Então, somos todos médiuns, A vida, não é? O dia a dia, cobra da gente estarmos com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com boa sintonia do plano espiritual. Não vamos achar que os benfeitores, não é, dessa casa, nossos anjos guardiões, estão atentos só quem vem aqui falar, só quem vai aplicar o passe, só quem vai, numa reunião mediúnica privativa, receber os espíritos em situação de dor, de sofrimento. Não, eles também contam conosco. Os espíritos contam conosco. E quantas vezes no nosso dia a dia, não é, esperando o BRT, esperando um trem, dentro de um ônibus, a gente sente que alguém está próximo a nós, querendo conversar, precisando de um socorro. Então, os médiuns, nós somos todos médiuns, e temos a necessidade de estudar, compreender mediunidade, para onde estivermos, sermos alguém útil a essa espiritualidade. Por isso, essa casa oferece o estudo do Evangelho, o estudo da mediunidade, oferece todo um suporte de estudo, de elevação de pensamentos, em todos os sentidos, para que nós sejamos esses médiuns. A gente quer trazer aqui um exemplo, não lembro bem se foi 21, se foi 22, foi durante a pandemia. Saiu muito na mídia, lá em Paris, no metrô de Paris, um homem cai, o metrô está com aquelas pessoas, usar aquela faixa amarela para limitar, não é, as pessoas na pista, mas o homem se descuida e cai na linha do metrô, e o metrô está vindo.
tem aquelas câmeras que filmam, né? Um homem, do nada, pula na linha, puxa aquele homem e consegue os dois saírem a tempo. Mas foi um tempo muito exíguo, muito pequeno tempo. Uma bobeirinha, que ele, me desculpe a expressão bobeirinha, não, bobeirinha que ele desse, ele ia sair, os dois morreriam. E o repórter perguntou para aquele, o que fez você pular na linha, se o trem estava tão perto? E ele fala simplesmente assim, uma voz me dizia, pula, pega ele, eu vou ajudar vocês. Isso é intuição. E salvou aquele homem, salvou. Imagina a alegria moral dele, alegria moral, não é? Então vamos usar essa intuição dentro de casa. Às vezes as coisas ficam complicadas dentro de casa. Aí vem uma discussão, cuidado. Daí a casa recomenda tanto o culto no lar, o culto do evangelho no lar. Para apurar, para a família apurar a questão da sintonia. Com quem eu estou sintonizando quando eu vou falar com meu filho? Vou trazer um exemplo lá da nossa obra social. Não é? Uma companheira lá grávida, um domingo, dia de jogo de Flamengo, imagina, não é? O esposo flamenguista doente. Ele chega da rua, traz as coisas, ela gestante, um calor muito grande, casa bem simples, aquele calor, ela lá atenta às tarefas. E o esposo chega cobrando, nossa, mas só meio-dia, e o almoço, assim mesmo, né? Ela lá no tanque, fogão, os outros menores lá com a natural, a brincadeira, e o marido começa a vociferar, já um pouco, não é? Com os seus sentimentos mexidos, a sua desmexida pela questão da bebida. E ela, quando começou a sentir que a coisa ia ficar muito difícil para ela, grávida, gestante, ela começou a lembrar da música das crianças da escolinha da evangelização. Então, ela começou a cantar no pensamento aquelas músicas. Ela disse que foi lembrando das palavras das pessoas, quando falavam com ela, conversavam com ela, e ela foi se acalmando, e daqui a pouco o esposo percebeu que ela não reagia, que ela era de reagir. Ele olhou para, o que você tem? Você não está bem, você está passando mal. Pegou ela, sentou, ligou o ventilador em cima dela e foi acabar de fazer comida. Olha a intuição. Então a intuição vai aparecer para a gente nos momentos mais assim delicados. A palavra dentro de um transporte coletivo, repetimos, dentro da família, aqui dentro, todos somos intuídos, todos recebemos pensamentos e ideias. Então vamos procurar ver que ideia está vindo, que sintonia eu estou entrando, porque mediunidade é vida. Mediunidade é dia a dia. E conforme eu apuro a minha sensibilidade, mais palavras para o bem eu vou usar, mais eu vou entender o que meu anjo guardião espera de mim, eu vou fazer escolhas mais assertivas para todas as coisas da vida. Que os nossos anjos guardiões nos abençoem, que o patrono dessa casa, nosso querido Altivo e tantos outros, cada vez mais sustentem a nossa sensibilidade, para que a gente faça escolhas cada vez mais assertivas no bem, para sermos mais felizes e estarmos construindo essa geração futura, que é de bem e de amor. Que Jesus muito nos abençoe. Agradecendo a oportunidade de trabalho. Então, nós que te agradecemos, Cidinha, muito obrigado mesmo. Uma excelente palestra, nos enriqueceu. E venha sempre, além da nossa amizade, do meu carinho por você, e eu sei que isso é recíproco, venha sempre e manda a nossa lembrança lá para os amigos do CELD. Agora vamos para a segunda parte do trabalho, que são os passes. Como dizia o professor José Jorge, é a hora da sobremesa. Então, por favor, os médios, deixem as duas ali mais trabalhar. Vamos, Jussara. Querido Jesus, rogamos as tuas bênçãos mais uma vez, para que recebamos os eflúvios do mais alto, através dos médiuns, que seus guias os inspire, qualifique os seus fluidos em benefício de todos nós que iremos receber o passe.
Então, em teu nome, em nome dos guias aqui presentes, em nome do amor, iniciamos então, Senhor, o trabalho dos passos. Que assim seja. Graças a Deus. Como disse nossa irmã no início da sua explanação, nós somos médios o tempo todo. Nós, espíritas, nós estudantes da doutrina espírita, temos a obrigação de já entendermos que não somos essa vida, nós estamos nessa vida, porque a nossa vida é eterna. Nós precisamos já compreender que todos os nossos sofrimentos seriam amenizados se nós compreendermos que trazemos de vidas passadas os nossos erros, as nossas falhas, e poderíamos aproveitar, ainda neste plano encarnatório, nos resignarmos, nos entendermos dessa necessidade para que possamos levar para o além-túmulo uma condição melhor moral, porque é pela falta da moralidade que nós acabamos por optar pelo suicídio, acabamos por aceitar os sofrimentos. A caridade, o amor ao próximo, é o principal passo para que nós possamos entender, nos aceitar como espírito imortal, que entendamos e que passamos a praticar esse amor ao próximo para que possamos sofrer menos e tirar de nossas cabeças qualquer possibilidade de suicídio. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos nesta manhã. O estudo, os passes, a companhia dos espíritos bondosos que nos envolveram. Sentimos paz, sentimos-nos bem, com saúde espiritual. E te agradecemos, como agradecemos aos benfeitores que dirigem esta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, do nosso altivo, com os espíritos que sustentam a nossa casa. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos e passos da manhã de hoje. Que assim seja.